Olá, crianças! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que são lendas. Lendas são histórias fantasiosas que são contadas de pais para filhos, de pessoas mais velhas para as pessoas mais jovens. As lendas, elas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais, aqueles que são da imaginação humana, o que pode ser do coletivo, de várias pessoas, ou da imaginação individual de uma pessoa somente. O nosso país, o Brasil, é cheio dessas histórias, como por exemplo, a lenda do Saci Pererê, a lenda da Curupira, lenda da Iara, a lenda da Caipora e a lenda da Mula Sem Cabeça, e muitas outras. Hoje nós vamos ouvir a lenda da mandioca e depois vamos aprender uma receita usando a mandioca. Vamos lá? Olá, crianças! Agora que a gente já aprendeu o que é uma lenda, nós vamos ouvir a história da lenda da mandioca. A mandioca é essa raiz que é marrom por fora e branca por dentro. E ela pode ser comida de várias maneiras. Ela pode ser frita, ela pode ser cozida e a gente ainda pode fazer muitos pratos com ela. Aqui no Brasil, a mandioca tem vários nomes. Ela pode se chamar aipim, macaxeira, castelinha, depende muito da região do Brasil. E a gente aprendeu a gostar desse alimento com os indígenas. A história de como surgiu a mandioca, contada pelos indígenas, tem algumas versões. E a que vamos contar para vocês dizem que aconteceu há muito tempo, numa aldeia onde vivia uma linda jovem índia chamada Mani. Mani era muito alegre, mas sua aldeia estava passando por uma crise muito séria, a fome. Isso porque as chuvas tinham parado de cair do céu e todas as plantações tinham secado. Por isso, Mani sempre ia à floresta para procurar comida. Um dia, ela resolveu pedir chuva para Tupã. Tupã era o deus do trovão. Só que naquele dia não foi Tupã que apareceu. Quando Mani viu um homem, se assustou e foi logo perguntando: "Quem é você?" "Sou um caixeiro viajante, não precisa ter medo de mim." Mas Mani não entendeu muito bem e o homem foi logo explicando: "Eu vendo coisas." "Coisas bonitas?" perguntou Mani. E o caixeiro viajante lhe mostrou um tecido muito colorido, que Mani adorou. Mas o homem não tinha boas intenções. Disse que para ela ficar com o tecido, teria que lhe dar um beijo. Mani não entendeu nada, mas a sorte é que seu pai chegou bem na hora, espantando o caixeiro viajante, que saiu correndo de medo. Quando o pai de Mani, que era o grande cacique da tribo, a encontrou, foi logo perguntando o que era aquele tecido, e Mani tentou explicar toda a história. Mas o pai de Mani ficou furioso e ordenou: "Já para a oca!" E a menina não entendeu por que seu pai estava bravo. Tentou explicar que não havia dado beijo no viajante, mas o cacique não quis escutar e trancou Mani na oca até decidir qual o castigo que ia dar a ela. Mani era filha única e depois que sua mãe tinha morrido e virado uma estrela lá no céu, seu pai dava toda a atenção à filha. Sabendo da história do viajante, o cacique tirou conclusões precipitadas e pensou que a crise em sua aldeia era uma maldição do homem branco e que Mani também tinha sido amaldiçoada pelo viajante. Então o cacique resolveu deixar Mani presa por dias na oca. Mani estava desesperada e muito triste e perguntava: "Ó Tupã, criador do céu, da terra e dos mares, das matas e dos animais, senhor das chuvas e dos trovões, por favor, mostra para o meu pai que não fiz nada de errado." Muito cansada e sem forças, Mani adormeceu no chão da oca. Mas os pedidos de Mani não foram em vão. Enquanto seu pai dormia, Tupã apareceu para ele em sonho. O cacique ouviu o que Tupã tinha para lhe falar. Tupã disse: "Um cacique sábio não tira conclusões precipitadas. Um cacique sábio sabe perdoar.
Foi aí que o pai de Mani entendeu tudo e que Mani falava a verdade. O cacique acordou desesperado e correu até a oca para pedir perdão e libertar a sua filha. Mas quando ele chegou, teve uma surpresa. Ela tinha desaparecido, sem deixar nenhum sinal, nenhuma pegada. O cacique arrependido falou: "Me perdoa, Mani. Tupã mandou eu acreditar em você, porque cacique não fez isso desde o início", e saiu correndo para procurar Mani. Ele procurou durante 7 dias e 7 noites, e nada de encontrar Mani. No 8º dia que Mani tinha desaparecido, brotou no meio da oca uma planta que ninguém conhecia. O cacique não acreditava no que via, e parecia que a planta tinha sido regada com suas lágrimas. Foi aí que ele começou a cuidar da planta, como se estivesse cuidando de sua filha. E um dia ele notou uma coisa estranha ao redor da planta. Achava que era sua filha, mas quando puxou a planta, viu que havia muitas raízes bem grossas, marrom por fora como a pele de Mani e por dentro branquinha, como o fundo de seus olhos. Após cozinhar e provar a raiz, o cacique percebeu que ela era muito saborosa e que poderia alimentar toda a aldeia, colocando um ponto final na fome que assombrava a todos há muito tempo. O cacique entendeu que aquela raiz, nascida de Mani, era um presente de Tupã e de sua filha, e pensou: como essa raiz nasceu de Mani e na oca, ela irá se chamar Manioca, que com o tempo passou a se falar mandioca. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. E aí, crianças, gostaram da lenda da mandioca? Agora a gente vai fazer com a professora Viviane uma receita usando essa raiz. A receita fica muito gostosa. Então vamos lá! Olá, crianças, famílias! Hoje nós estamos aqui para aprender uma receita bem fácil. Quem está no 6º ano passado já saboreou essa receita, nós fizemos na escola. Essa receita ela usa pouquíssimos ingredientes. Vocês irão precisar apenas de mandioca, chamada assim aqui na nossa região de São Paulo, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, conhecida como aipim, e que para quem é do norte, do nordeste do país, conhece como macaxeira. Muitas coisas gostosas são possíveis de serem feitas usando este ingrediente. Este ingrediente tão usado pelos indígenas, parte da nossa cultura brasileira e que hoje nós vamos aprender a manipular um pouquinho. Então vocês vão precisar somente da mandioca. Vocês podem usar o óleo, ou azeite, ou ainda uma margarina para untar a assadeira. Depois eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer. A gente vai untar essa assadeira. E queijo ralado. Pode ser o queijo que vocês tiverem em casa. Pode ser a mussarela, o parmesão, queijo branco, o queijo que for da preferência de vocês. E também se não tiver queijo, não tem problema. A gente pode passar a própria margarina, ou a manteiga, ou a maionese, o azeite em cima e vai ficar bem saboroso. Então vamos lá, vamos acompanhar o passo a passo? Descasque a mandioca, mas para isso peça ajuda de um adulto, porque a casca é bem dura e precisa de uma faca afiada. Depois que você tira o primeiro pedacinho, é mais fácil de descascar. A mandioca, também conhecida como aipim e macaxeira, ela é uma raiz, conforme vocês viram na lenda que a professora Mari contou. Então agora eu vou mostrar para vocês como ela fica por dentro. Então nós vimos como a mandioca ela é descascada e como ela é uma raiz,
ela sai, ó, um pouco de terra. E quando a gente segura, a nossa mão fica um pouco suja, com terra. Por isso que após descascarmos a mandioca, né, olha, ela fica assim, ó. Ela é branquinha, mas ela fica meio marronzinha por causa de ser uma raiz. Então ela estava dentro da terra, a sujeirinha da terra ficou nela. Então é importante nós lavarmos a mandioca depois de descascada antes de cozinhar. Então, ó, estou lavando e vou colocar aqui nessa panela, na panela de pressão, que irá cozinhar a mandioca. Vamos lavar, colocar dentro da panela para cozinhar. Então olha só, aqui estão as mandiocas e aí nós vamos colocar água aqui dentro até cobrir. Tem que ter bastante água para poder cozinhar a mandioca. Apesar de ser uma raiz, ela não é muito dura. Quando a gente cozinha, vocês vão ver que ela vai ficar bem molinha. Olhem só. Quando a gente coloca para cozinhar, então ó, ela é firme, ó. Não está molinha. Depois de cozida, vocês vão ver que ela vai ficar diferente. E até a cor dela vai mudar um pouquinho. Agora ela está na cor branca. Depois ela fica um pouquinho mais amarelinha. Com a ajuda de um adulto, você vai colocar a mandioca para cozinhar. Essa parte é muito importante que você tenha a ajuda de um adulto, certo? Então eu vou ligar o fogão e colocar a mandioca para cozinhar. Ela vai ficar aqui mais ou menos de 10 a 15 minutos. Depende de cada mandioca. Por isso que o adulto que precisa olhar para ver se ela já está mole, a gente vai espetar um garfo para ver se ela já está no ponto de ser consumida, tá bom? Eu usei uma panela de pressão, que vai mais rápido, mas vocês podem usar qualquer panela. Se não for uma panela de pressão, vai precisar de um pouquinho mais de tempo para que a mandioca fique no ponto de ser comida. A mandioca, ela cozinha bem rápido. Foram apenas de 10 a 12 minutos para ela ficar assim, ó, bem molinha. Agora a gente vai tirar a água aqui da panela. Então a gente também vai usar um escorredor. Você pode pedir para um adulto fazer isso, né? Porque a água vai estar quente e a gente vai ficar só com as mandiocas. Olha só como já mudou a cor. Primeiro ela estava bem branquinha, agora ela já ficou amarela. E depois de ter escorrido a mandioca, nós vamos untar a assadeira. Como eu disse, vocês podem usar o que vocês quiserem. Eu vou usar um pouquinho deste óleo. Então, ó, a gente pode usar um guardanapo, papel toalha, ou mesmo as mãos, para untar a assadeira, para a mandioca não grudar no fundo. E aí, a gente vai pegar a mandioca e colocar aqui. Depois de termos tirado todas as mandiocas, né, que vamos usar da panela, nós vamos arrumá-las aqui na assadeira e colocar o que for de sua preferência, como eu disse. Eu vou colocar um pouquinho de azeite em cima delas. E polvilhar com o queijo ralado. Então, olha só, né? Agora nós vamos colocar no forno. Então, depois de colocar o queijo, ou a manteiga, a margarina, o azeite, nós vamos colocar
no forno. Pode ser um forno convencional, pode ser também um forninho elétrico. Dá para fazer até mesmo no micro-ondas. Quando vocês perceberem que o queijo já está derretido e a mandioca já está mais coradinha, do amarelo já está indo um pouquinho para um tom de marrom, está na hora de tirar. Eu deixei mais ou menos 10 minutos no forno, mas aí também depende da temperatura e do forno de cada um. Retire com muito cuidado do forno, para isso também você vai precisar da ajuda de um adulto e depois é só se servir. Espero que vocês gostem. Esta aqui está deliciosa.